Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre hidrogênio, o queridinho de todo mundo, hidrogênio. Vamos falar sobre a evolução do mercado de hidrogênio e os modelos de negócio desse combustível com o Frederico Freitas, que é super especialista no tema e diretor na H2 Verde. Mas antes de passar a palavra para o Fred se apresentar, a gente vai passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em conta. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, março de 2024, nossa assinatura já está com mais de 285 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Fred, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Fabiola, tudo bem? Muito feliz de estar novamente com você aqui. Já estava com saudade, né, de falar para você, para os alunos da Rede, essa audiência super qualificada. Muito obrigado pela apresentação. Eu sou diretor da H2 Verde, estudioso, pesquisador da temática de hidrogênio e acredito bastante no potencial brasileiro de assumir o protagonismo dessa nova indústria, a indústria voltada para a economia de baixo carbono. É uma alegria estar falando com você hoje, Fabio. Muito obrigado. Obrigada, Fred. O Fred, na verdade, ele foi muito comedido na apresentação dele, porque ele é professor da Rede Energia, ele é um dos maiores contribuidores do nosso blog, vários artigos sobre hidrogênio, ele também tem um blog. Enfim, depois ele vai convidar vocês a seguir tudo aquilo que ele tem. Não vou deixar você esquecer não, viu, Fred? Você tem um Instagram também muito legal, o seu LinkedIn é muito bacana. Pode deixar que no final a gente faz uma revisão de todas essas coisas interessantes aqui para nossa audiência acompanhar você. Eu queria já começar perguntando o seguinte, Fred, apesar do mercado de hidrogênio ser relativamente novo, né? Assim, aqui pelo menos no Brasil a gente ouve sobre esse combustível há poucos anos, né? Você já está nesse mercado já há alguns anos e inclusive trabalha para a H2 Verde, que é uma empresa que tem um projeto bem importante lá na Europa. Então conta para a gente um pouquinho o que você viu de avanços concretos nesse mercado, nesses últimos 3, 4 anos, enfim, fala um pouquinho sobre o que tem acontecido recentemente nesse mercado. Ah, legal, Fabio. Bom, obrigado aí pela lembrança. Ao final aqui, vamos colocar minhas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar aí o que eu tenho publicado e postado sobre esse mercado. Mas vamos lá, Fabiola. O mercado o hidrogênio ele não é nenhuma novidade do ponto de vista do ponto de vista técnico, né? O que acontece é que um conjunto de movimentos globais provocaram essa onda do hidrogênio que a gente tem visto aí nos últimos 5 anos, aproximadamente, né? E eu quero primeiro colocar para vocês aqui um pouco da visão do que a gente tem visto, né? Como você falou, a H2 Verde hoje desenvolve um projeto em Portugal, um projeto já pré-qualificado pelo IPCEI, que é um mecanismo da Comunidade Europeia que apoia projetos de descarbonização. Então, o que a gente tem visto, até com um olhar um pouco do que a gente tem participado no desenvolvimento desse projeto em Portugal? A primeira questão, o mundo hoje busca atingir as metas climáticas que foram pactuadas no Acordo de Paris. Isso é uma questão que já está bastante claro. As tragédias ambientais, a intensidade das tragédias ambientais tem demonstrado que precisamos, de alguma forma, agir para combater aí o aquecimento global. Associado a isso, né, nós temos também um movimento já que dura bastante tempo, um movimento aí bem antes dessa corrida do hidrogênio, que é a Europa buscando descarbonizar a sua matriz energética. Movimentos do continente europeu apoiando fontes renováveis, né? Parece que passou muito tempo, mas
há 4 anos atrás, nós estávamos aí saindo de um processo de pandemia do Covid-19, né? Também existiu um movimento de muito incentivo da comunidade europeia da retomada econômica pós-Covid, é uma retomada voltada para a economia de baixo carbono. O que isso significa? Olha, a pandemia causou um grande estrago econômico. Vamos recuperar a economia do continente, mas vamos promover uma recuperação sustentável, uma recuperação verde, uma recuperação voltada para energias limpas. No meio deste caminho, surge uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra provoca uma grande crise energética na Europa, né? E aí tem a crise do gás, enfim, a gente tem acompanhado isso, né? E isso fez com que a Europa acelerasse de maneira exponencial o seu movimento para a descarbonização, e aí sim o hidrogênio ganha uma velocidade incrível, né? Tudo isso, de forma resumida, o que eu colocaria é que não só o hidrogênio, como a economia de baixo carbono, eu gosto muito de usar esse termo, porque o hidrogênio ele não é simplesmente uma bala de prata. O hidrogênio é parte de uma estratégia de desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. Tudo isso abriu os olhos do mundo para uma nova geopolítica energética global. O que eu estou querendo dizer com isso? As grandes economias do mundo perceberam a forte demanda por energia limpa e sustentável e começaram a se movimentar. A Europa cria o Banco Europeu do Hidrogênio, com alguns milhões de euros para investir na indústria. Os Estados Unidos cria o IRA, o Inflation Reduction Act, que tem mais de 350 bilhões de dólares de incentivo do governo americano para incentivar a descarbonização da economia americana, e o hidrogênio está inserido nesse contexto. A Arábia Saudita, perceba, um grande produtor de petróleo, hoje desenvolve o maior projeto de hidrogênio do mundo, um projeto de 8,5 bilhões de dólares, com previsão de produzir 600 toneladas de hidrogênio por dia. Então, o que eu coloco nesse cenário? Começamos em um momento em que buscávamos aí descarbonizar a economia global, e chegamos a um ponto, Fabiola, em que, por trás deste movimento, existe um interesse geopolítico, um interesse de assumir o protagonismo disso, tá? Um exemplo bem claro disso. Hoje, existe a OPEP, que é uma organização dos países produtores de petróleo, e a OPEP dita o preço do barril do petróleo, qual é o volume de produção de petróleo, como esse petróleo será produzido, né? Quantos barris cada país vai produzir, integrante da OPEP, né? Então, podemos dizer que a OPEP dita o preço e os volumes de produção de petróleo. O que está em jogo hoje é quem é que vai ditar o preço e os volumes de produção do hidrogênio verde e dos outros insumos da economia de baixo carbono. É isso que está em jogo no mundo hoje, né? Não é simplesmente produzir hidrogênio ou produzir biocombustíveis simplesmente para descarbonizar a economia. Isso é importante, mas por trás disso existe um forte movimento para definir qual país ou quais blocos de países irão assumir esse protagonismo global. Interessante, Fred. Agora eu já fiquei curiosa o seguinte, você falou de alguns players, né, alguns países e players importantes nesse cenário aí desse grande jogo de xadrez geopolítico, né, que envolve os combustíveis de uma forma geral. Aí eu queria saber o seguinte, você falou volumes bem expressivos de incentivos da Europa e dos Estados Unidos para essa descarbonização, para hidrogênio. E o Brasil? Como que o Brasil está se posicionando nesse cenário, aí, nessa história que você contou? Você não botou o Brasil até agora no jogo de xadrez. Eu quero saber se o Brasil ele é uma rainha, um rei ou é um peão. Conta pra gente aí. O Brasil tem potencial de ser o rei nesse tabuleiro, mas somente ter potencial não vai ser determinante. Somente o Brasil ter potencial para produzir hidrogênio, nós temos abundância de sol, temos abundância de vento, abundância de água. Isso não será definitivamente determinante, né? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos atrair
os grandes projetos de hidrogênio para o Brasil. Exemplo, um projeto de 8,5 bilhões na Arábia Saudita, que eu coloquei, eu falei agora há pouco. Imagine esse projeto no Brasil e qual o impacto disso na economia brasileira, no PIB dos negócios do Brasil, né? E como é que a gente faz isso? Com marcos regulatórios, com segurança jurídica para os investidores e com previsibilidade. Então, para que o Brasil consiga entrar neste tabuleiro, né, que você colocou, Fabíola, como a sua metáfora, nós precisamos de esforços coordenados. Governo, iniciativa privada, comunidade acadêmica, instituições de financiamento pública, instituições de financiamento privadas, fundos internacionais, né? Então, eu vejo que nós temos duas tarefas muito importantes que precisamos equacionar. Do ponto de vista interno, a gente precisa estabelecer os marcos regulatórios para que a gente consiga atrair esses investimentos. E do ponto de vista externo, nós precisamos buscar parcerias estratégicas, precisamos alinhar com os parceiros comerciais do Brasil, que tem uma relação histórica, né? E, principalmente, lutar para que a gente consiga colocar na agenda da economia de baixo carbono não apenas o sol, o vento e a água, que são abundantes no Brasil. Precisamos também colocar nesta pauta um grande diferencial que o Brasil tem, que são o nosso potencial de produção de bioenergia, Fábio. Nenhum país tem o potencial de produção de bioenergia como o Brasil tem, né? E isso é importante que o Brasil assuma esse protagonismo e coloque essa questão na mesa para debate. Então, se o Brasil deseja entrar nesse tabuleiro, acho que essas são as tarefas que nós devemos desenvolver. Bacana, Fred. Agora eu fiquei um pouco curiosa em relação aos projetos na prática, né? Porque a gente vê por aí muitos memorandos de entendimento, muita gente dizendo que vai desenvolver projeto no Brasil de hidrogênio. Eu estou falando aqui de hidrogênio de baixo carbono de uma forma geral, porque eu sei que até essa nomenclatura de verde, baixo carbono, eu acho que o baixo carbono, de uma forma geral, acaba talvez sendo uma nomenclatura mais adequada, né? Também não sou quem vai escrever aí o conceito de cada tipo de hidrogênio, mas queria saber, do ponto de vista de execução de projetos. O Brasil, a gente sabe que hoje tem uma sobreoferta de energia renovável, ou pelo menos aí de um pipeline que está pronto para acontecer. A gente teve a corrida das outorgas, então muitas usinas estão bem avançadas e prontas, esperando só um PPA, né? Talvez seja isso. Acho que os dois grandes problemas hoje, desafios maiores de uma usina que está ali no pipeline para ser desenvolvida é o PPA e a questão do parecer de acesso do curtailment, né? Então, vamos dizer, resolvido o problema do curtailment, você precisa do PPA, e talvez o hidrogênio de baixo carbono seja um grande viabilizador. Então, assim, poxa, a gente tem uma situação que é um monte de usina querendo um PPA. Vamos dizer que o problema do parecer de acesso está resolvido, né? Aí a minha pergunta é o seguinte: por que afinal esses projetos de hidrogênio não saem do papel? Por que eles estão demorando para acontecer? Na sua visão, é exclusivamente esse marco regulatório ou tem algo mais, assim, tem algum ponto que você entenda que é o ponto mais sensível para que a coisa realmente entre em flow? Fabíola, a sua pergunta foi muito interessante mesmo, e eu vou começar colocando o seguinte: eu acho que essa questão dos PPAs é a primeira frustração que ocorre no mercado de hidrogênio, né? Porque todo mundo tem aí o seu projeto eólico, onshore, tem gente fazendo hoje eólico offshore, tem a sua planta fotovoltaica, né? E aí, evidentemente, não existe consumidor para todos esses projetos. O preço da energia está dizendo isso. Olha o preço da energia no Mercado Livre. Por que ele está baixo? Porque tem muita oferta e pouca procura. Simples assim. Lei de mercado, né? E aí, quando surgiu o hidrogênio, chegou no Brasil, a gente pensou na rota da eletrólise, né, que é uma rota tradicional, uma rota já consolidada. E, evidentemente, o hidrogênio produzido pela eletrólise, o hidrogênio eletrolítico, ele é eletrointensivo. E aí criou-se uma expectativa, falou, opa, finalmente agora eu vou ter PPA, vou vender PPA para produtor de hidrogênio e vou, enfim, vou tirar meu projeto do papel. E isso não aconteceu, tá? Diversas razões fizeram com que isso não acontecesse. Na minha visão,
a primeira questão é o seguinte: o mercado de hidrogênio é um mercado em maturação. Muitos investidores fazem inúmeras análises antes de decidirem pela continuidade do projeto. Abrindo um parênteses aqui, Fabiola, esse projeto que eu citei da Arábia Saudita é um projeto de 8,5 bilhões de dólares. Somente a negociação para se levantar o capital desse projeto, fazer o Project Finance, durou 1 ano e meio, tá? E envolveu, se não me engano, mais de 20 instituições financeiras que diluíram o risco do projeto. Para você ter ideia de como a coisa foi desenhada e arquitetada, né? Agora, voltando aqui para a sua pergunta. O que acontece? Infelizmente, existe uma questão de infraestrutura no Brasil, né? Você não consegue hoje colocar vamos pegar o exemplo do Ceará, por exemplo. O Ceará vai ter um grande volume de demanda de produção de energia, você não consegue colocar todas essas plantas fotovoltaicas e eólicas dentro do Porto do Pecém. Você vai precisar, dentro de um raio ali de atuação, montar essas plantas para levar essa energia para o Pecém. E aí a gente entra na questão da infraestrutura elétrica, que é um ponto sensível no Brasil. Precisamos aí dar robustez do ponto de vista de volume de energia para transportar usando, quer seja a rede off-grid, quer seja o nosso sistema integrado, né? Outro ponto, questão de portos, né? A gente fala muito em exportar o hidrogênio para a Europa, principalmente. Os portos nossos hoje existem deficiências de infraestrutura, né? Outra questão muito importante que tem que ser levada: a rota de transporte do hidrogênio ainda não está completamente, do ponto de vista econômico, madura. O que eu estou querendo dizer com isso? Transportar grandes volumes de hidrogênio do Brasil para a Europa, ainda existe uma interrogação sobre que forma vamos fazer isso. Vamos levar o hidrogênio liquefeito? Vamos levar o hidrogênio gasoso? Vamos levar ele em formato de amônia? Vamos levar ele em transportador orgânico, né? Essas questões ainda estão sendo amadurecidas tanto do ponto de vista econômico, técnico, como do ponto de vista econômico. Muitas vezes você pode produzir um hidrogênio competitivo aqui, mas o custo para levar ele para a Europa, por exemplo, para o consumidor, ainda é inviável. Tudo isso pesa nessa equação e faz com que as pessoas ainda fiquem nas planilhas fazendo contas, tá? E aí, para fechar o raciocínio, uma solução de saída que a gente consegue fechar essa equação ao invés de exportar o hidrogênio na forma de commodity, nós podemos usar esse hidrogênio para produzir manufaturas verdes. Eu estou falando de aço, estou falando de cimento, estou falando de fertilizantes, enfim, estou falando de uma cadeia gigante de manufaturas que podem ser produzidas usando o hidrogênio com baixas emissões de carbono. Só que tudo isso, Fabiola, passa por uma política industrial. O Ministério da Indústria e Comércio já fez um movimento muito importante. Eu aguardo aí, tenho acompanhado e aguardo aí outros movimentos e os desdobramentos dessa política que foi anunciada agora no início do ano. E, principalmente, Fabiola, é o que as pessoas ainda não perceberam. Cada manufatura, quer seja aço, quer seja fertilizante, quer seja metanol, quer seja ureia, amônia, passa por um modelo de negócio específico. Eu percebo que nós estamos olhando somente para a questão de produção do hidrogênio, de tentar vender o PPA, mas simplesmente vender o PPA não vai dar certo. Por quê? Eu preciso de um PPA baixo, de um custo energético baixo para o hidrogênio ser viável, mas também preciso de um modelo de negócios que se sustente. E a falta de compreensão deste modelo de negócio é o que está fazendo com que posso dizer, essa frustração, né, de que eu não consigo vender a minha energia, está sendo percebida aí pelo setor elétrico brasileiro.
Nossa, Fred, eu sempre adoro conversar com você porque tem insights aqui, sempre vem uns insights interessantes, né? A gente ouve muito um eco no mercado, marco regulatório do hidrogênio, marco regulatório do hidrogênio, hidrogênio de baixo carbono de uma forma geral, né? Então, acho que em resumo do que a gente conversou até aqui é o marco regulatório só não faz verão, né? O marco regulatório não vai resolver todos os problemas, tem problemas técnicos do ponto de vista técnico de segurança desse derivado de hidrogênio de baixo carbono, tem questões de infraestrutura do grid, tem questões desse PPA, do financiamento, enfim, realmente é muito maior do que apenas o marco regulatório. O marco regulatório, claro, ele tem a sua relevância, mas ele não é, só o marco regulatório não vai fazer o verão do hidrogênio de baixo carbono. Acho que até aqui o que a gente conversou fica bem resumido desse jeito. Mas eu queria te perguntar o seguinte: eu sei, um passarinho me contou que você tem um curso que vai acontecer na Rede Energia no mês de abril, e o curso se chama Introdução à Modelagem de Negócios para Hidrogênio de Baixo Carbono e seus derivados. E aí eu quero engatar a minha próxima pergunta. Fala um pouco mais sobre esses modelos de negócios aí que envolvem esse hidrogênio de baixo carbono e para produzir essas manufaturas verdes que você falou, aço, fertilizante, cimento, etc. Conta um pouquinho, afinal, desvenda esse título desse teu curso aí para a gente entender melhor. Ô, Fabíola, obrigado pelo spoiler, né? Na verdade, é um curso muito bacana, é um curso de 2 dias, que a ideia é exatamente transmitir esses conceitos e fazer com que as pessoas consigam, os alunos da rede e quem conseguir ingressar no curso, né, tenha aí uma visão desses modelos de negócio. Você colocou, de fato, o curso é 23 e 25 de abril, mas antes tem uma degustação que vai ser a Masterclass no dia 9 de abril, né? Então, todos vocês estão convidados E aí a a Masterclass é participar desse aberta, né? curso. Masterclass é todo público, é só chegar lá no site da Rede Energia e se cadastrar para participar. Exatamente. Então, vamos lá, Fabíola, falando um pouquinho de modelos de negócio para que você consiga compreender aí a dinâmica deste mercado, né? A gente fala muito em vender, levar o hidrogênio para a Europa, né? Eu vou colocar aqui de uma maneira bem clara. Que o Brasil vai produzir milhões e milhões de toneladas de hidrogênio para levar para a Europa. Tudo bem. A Europa fez, o resultado deve sair agora nesse primeiro trimestre, um leilão de hidrogênio. A Europa promoveu aí, através de Alemanha, o governo alemão participou, a comunidade europeia, e ela fez um leilão de hidrogênio. Só que, se um leigo pegar o descritivo do leilão, a Europa não está comprando hidrogênio. Como assim um leilão de hidrogênio? Eu não vou vender hidrogênio. Por quê? A Europa sabe que transportar grandes volumes de hidrogênio puro ainda não se sustenta tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista técnico. Como que a Europa contornou isso? No leilão, a Europa está comprando hidrogênio em forma de 3 produtos. Ela está comprando metanol verde, amônia verde e Sustainable Aviation Fuel, que é o combustível sustentável de aviação. Então, perceba, ela está comprando 3 produtos que precisam do hidrogênio verde para ser produzido. O hidrogênio em si, enquanto commodity, a Europa não está comprando. Ela está comprando produtos que são gerados, manufaturados com o hidrogênio verde. E aí, se você for falar de metanol, o Brasil tem condições hoje de produzir metanol? Um detalhe aqui, até um pequeno spoiler. Nós importamos hoje praticamente 100% do metanol que o Brasil consome. Nós não temos uma indústria de metanol no Brasil, né? Para produzir metanol, precisamos do hidrogênio? Precisamos, mas além do hidrogênio, precisamos de CO2, precisamos de carbono, CO2 biogênico, para produzir isso. Aonde nós vamos conseguir este CO2 biogênico? É uma grande interrogação. O Brasil tem potencial? Inúmeros potenciais. Eu estou para te falar, Fabíola, que o Brasil hoje joga fora CO2 biogênico. Um insumo que vale uma fortuna na Europa, nós estamos jogando fora. Acredite se quiser. Vamos para o segundo ponto. Amônia verde, né?
O Brasil hoje importa quase 90% da amônia que é consumida no país pelo nosso agronegócio, né? E agora temos aí um plano de retomada de fertilizantes, enfim, né? A mesma coisa para o combustível sustentável. Inclusive, ontem saiu uma notícia de que a Petrobras pretende colocar 2 plantas de produção de combustível de aviação sustentável para funcionar e pretende abarcar 30% do mercado nacional de combustível sustentável de aviação. Então, perceba, não é simplesmente eu fazer um PPA, eu assinar um PPA aqui com a Fabiola, comprar energia lá do projeto da Fabiola, pegar essa energia e produzir hidrogênio. Porque esse hidrogênio, depois de pronto e armazenado, eu preciso aplicar ele em algum produto, né? E aí, quando a gente fala em modelos de negócio, eu estou falando, você vai ter que compreender a cadeia de valor, quanto que é de investimento em CAPEX, quanto que é o OPEX, né? Quais são os consumidores, quais são as variáveis de preço, qual é a disponibilidade de oferta desse produto no mercado brasileiro e no mercado internacional, né? Então, compreender todas as singularidades de cada modelo de negócio, perceba que aqui eu falei só de metanol, de amônia e de combustível de aviação, tá? Que são os 3 produtos que estão listados lá no leilão da Europa, tá? Mas, se a gente for falar de aço, é uma outra cadeia de valor, é uma outra variável de preço, é uma outra disponibilidade de oferta no mercado interno e no mercado internacional. Então, quando a gente fala de modelo de negócio, compreender cada um desses modelos e saber em qual deles o seu projeto vai ter o maior retorno é fundamental para posicionar o seu projeto de hidrogênio de forma competitiva no mercado. É isso, e esse é o ponto, e vou levar muitos dados nesse curso no final de abril, para que as pessoas consigam compreender. Se o aluno da Rede que conseguir compreender essa dinâmica já vai ter um grande diferencial no mercado, principalmente agora, quando a gente começa a perceber aí plantas começando a ser erguidas na região centro-oeste do Brasil, o Paraná já começou com planta de hidrogênio, enfim, agora que a coisa começa a florescer. É interessante, Fred, porque quando a gente fala em hidrogênio, principalmente hidrogênio verde, né, vem muito assim essa coisa da exportação. Só que o Brasil tem uma oportunidade imensa aí diria, do hidrogênio de baixo carbono distribuído, né? Você pode aí fazer plantas menores e para atender necessidades específicas, sobretudo fertilizantes, que o Brasil é um grande consumidor de fertilizante, né? Então, imagino que esse curso não tem como perder. Eu farei esse curso com certeza, porque muita coisa é diferente, porque a gente só pensa, mas uma planta de hidrogênio ela é intensiva em energia elétrica, no caso do hidrogênio eletrólise. Mas não adianta você só entender o mercado de energia elétrica, você tem que entender a dinâmica da commodity ou do produto da manufatura que você vai produzir, né? Então, ele fica no meio ali, ele pluga 2 mercados, né? O mercado de energia com o mercado da commodity em si, da manufatura em si, então, grandes desafios. Fred, agora eu queria voltar à história do marco regulatório. A gente, no final do ano passado, de 2023, a gente até aqui na F7, na consultoria, a gente fez análise, acho que foram 3 projetos de lei. Então, a gente analisou várias coisas aqui, movimentos diferentes, né? Tanto na Câmara dos Deputados, Senado Federal, comissões. Então, a gente viu lá várias iniciativas para definir esse marco regulatório e, no final das contas, não tivemos o tal do marco regulatório. E em 2024, a gente vai ter marco regulatório? O que você acha? Qual a sua aposta? Pergunta de alguns milhões de dólares, viu, Fabiola? Mas eu particularmente tenho acompanhado muito essa questão que envolve os marcos regulatórios, né? De fato, ficamos aí para este ano, 2024, apesar de uma intensa agenda legislativa, 2 comissões, uma no Senado, outra na Câmara dos Deputados, né? Mas, enfim, vamos aguardar aí. Estamos gravando esse podcast aqui em fevereiro, acho que agora passou o carnaval, a gente já começa a ter aí uma atração na agenda legislativa, né? Um ponto de atenção, Fabiola, que isso desperta paixões, né? E algumas paixões muito, muito intensas, né? Existe uma sinalização já do governo, né? De que há resistências com relação à concessão de benefícios para a indústria do hidrogênio de baixo carbono,
né? E aí, isso gera paixões, assim, uma coisa muito, muito maluca. Eu compreendo um pouco isso, porque o setor elétrico hoje, ele discute a questão de subsídios e já está, enfim, exausto já de tantos subsídios hoje que prejudicam o setor e causam até uma tarifa exorbitante aí alguns aspectos, né? Mas, pegando um gancho na sua fala, o hidrogênio não é uma coisa exclusiva do setor elétrico. O hidrogênio é um vetor de transição, ele envolve indústria elétrica, ele envolve a indústria química, ele envolve uma série de fatores. O que nós precisamos fazer? De alguma forma, o Brasil precisa colocar na pauta incentivos para que a gente faça a atração destes projetos para o nosso país, né? Não estou dizendo aqui que o setor elétrico vai pagar toda a conta. Existem formas muito inovadoras de trabalharmos com isso. Por exemplo, Fabiola, poucas pessoas sabem, existe o fundo do pré-sal, né, que é um fundo do petróleo, que são recursos arrecadados da exploração do petróleo. O fundo do pré-sal tem um percentual destinado exclusivamente a projetos de mitigação de riscos climáticos. E, evidentemente, a indústria do hidrogênio é uma indústria que busca evitar riscos climáticos. Então, por que não pensar em utilizar o fundo do pré-sal como uma fonte de financiamento desses incentivos, né? Por que não pensar em usar esse recurso do pré-sal ao invés de criar embutir lá dentro da CDE uma outra coisa para onerar ainda mais o setor elétrico, né? E por que eu digo isso? Porque eu coloquei aqui, Fabiola, a questão do Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, né? 350 bilhões de dólares que os Estados Unidos está disponibilizando, né? Hoje, existem alguns estudos de projetos que possivelmente podem sair do Brasil e ir para o Texas. O Texas hoje é o nosso maior rival, o nosso maior adversário, né? Então, o que eu quero dizer? Nós precisamos, isso vai exigir inovação, vai exigir um amplo debate, né? E eu fico bem tranquilo com relação a isso, porque o brasileiro consegue, a nossa veia empreendedora, né? Apesar de eu não gosto dessa frase, mas o jeitinho brasileiro, né? O nosso jogo de cintura, eu acredito que a gente vai ter que usar muito esse jogo de cintura para encontrar uma maneira inovadora de fazer com que a gente consiga, de alguma forma, atrair uma parcela significativa desses projetos para o Brasil. Outro ponto muito interessante. O Brasil precisa explorar o seu potencial de bioenergia. Eu já falei isso hoje aqui com você e torno a repetir. Nós temos uma quantidade absurda de resíduos agroindustriais que hoje são praticamente descartados e que poderiam impulsionar as biorrefinarias e a economia de baixo carbono, inclusive produção de hidrogênio biológico, que hoje já tem até um nome, as pessoas chamam de biohidrogênio, né? Por que é importante o Brasil explorar esse potencial? Volto a dizer, pouquíssimas nações no mundo têm o potencial bioenergético que nós temos. Agora, essa questão do subsídio não é simplesmente, Fabiola, uma questão de, vamos dar dinheiro para o cara vir aqui, produzir o hidrogênio aqui e levar para a Europa. Não é isso. Nós estamos falando de uma questão de sobrevivência da indústria nacional, tá? Eu coloco aqui duas questões muito importantes. A Europa, no ano passado, começou a implantar o CBAM, que é um mecanismo de taxação de carbono na fronteira. O que isso significa? Produtos que têm grandes emissões de carbono na sua produção vão começar a ser taxados pelas emissões de carbono. O aço brasileiro está sofrendo um grande risco nesse sentido. E os Estados Unidos também já sinalizaram em desenvolver mecanismo para taxar o aço que tem grandes emissões de carbono que entra no território americano. Então, essa questão não é uma questão de simplesmente vou criar aqui um incentivo, vou pegar aqui um dinheiro, enfim, para patrocinar, incentivar uma indústria para vir para o Brasil. É uma questão de sobrevivência, uma questão
de sobrevivência da nossa indústria nacional. O que está em jogo é a manutenção da competitividade da nossa indústria nacional. E isso tem que ser tratado como uma política pública. É o que o Ministério da Indústria e Comércio está desenvolvendo e anunciou no início deste ano. Essa é a principal questão. Como nós vamos incentivar a indústria do hidrogênio e como nós vamos descarbonizar as nossas manufaturas para que elas não percam a competitividade no mercado internacional. Fred, eu acho que o que fica aí em resumo é que toda indústria nova, toda tecnologia nova, ela precisa de incentivos para que ela se consolide, né? Aquele nudge, né? Aquele pontapé inicial, aquela ajuda inicial. E só que isso tem que ser feito com responsabilidade, né? Então, assim, trazer clareza para eventuais subsídios, por quanto tempo vai ser pago, quem vai pagar, o consumidor de energia elétrica, é o contribuinte, o pagador de imposto brasileiro, né? Então, assim, acho que essa clareza, isso precisa ser colocado à mesa, né? Não ficar só pedindo subsídio, pedindo incentivo. Então, essa clareza certamente é um ponto de responsabilidade para quem está liderando essas discussões. Fred, por fim, eu queria saber o seguinte: a Rede Energia é uma escola e tem muita gente na escola que é apaixonada, por isso falei que é o combustível queridinho, o hidrogênio. E aí dá dica aí para quem está buscando entender melhor esse mercado de hidrogênio, o pessoal que é apaixonado encantado por realmente o protagonismo na transição energética, nessa ideia de realmente você descarbonizar o mundo, né? O que você dá aí de dica, de trabalho, enfim, além de, claro, fazer o seu curso, né? Fala aí alguma coisa para o pessoal que está querendo iniciar ou está iniciando nesse mercado do hidrogênio. Ah, legal, Fabio. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que o profissional que está querendo ingressar nesse mercado, antes de tudo, ele precisa fazer uma autoavaliação e buscar entender onde ele quer chegar, do ponto de vista profissional, né? Quais são suas vocações, o que efetivamente motiva, o que motiva ele, quais são as suas motivações para seguir aí e avançar na carreira profissional. Acho que esse é o principal ponto. Quando você compreende o que te motiva, as coisas ficam muito fáceis, né? Tão importante quanto o curso que eu vou ministrar aqui na Rede no final de abril, para que você compreenda essa questão de avanço de carreira, de progressão de carreira, eu recomendo fortemente, não sei se está disponível para todo mundo, acredito que esteja para os assinantes, a mentoria que a Fabiola Sena deu no início deste ano para os assinantes da Rede. Fantástica, eu acho que é um bom norte para quem está tentando aí descobrir quais são os seus potenciais e descobrir um pouquinho dessa vocação interna que pulsa no coração de cada um de nós, né? Falando sobre economia de baixo carbono, Fabiola, o Brasil tem inúmeras oportunidades, né? Eu falei aqui de bioenergia, nós temos potencial para biogás, biometano, biohidrogênio. Eu também falei de biorefinaria, né? Produção de biocombustíveis, produzir insumos biológicos para a indústria química. Nós falamos aqui de produção de fertilizantes verdes, né? Então, assim, existe uma demanda muito forte, né? E aí é por isso que eu gosto muito do termo economia de baixo carbono e não apenas a indústria do hidrogênio. E aí, quando a gente para pensar em quais os desdobramentos, isso abrange praticamente todas as áreas. Porque quando a gente fala em economia de baixo carbono, estamos falando de um modelo transversal, né? Você que tem formação na área do direito, por exemplo, inúmeras demandas jurídicas vão surgir. Contrato, financiamento, venda de produto, arrendamento, enfim. Isso vai ter uma demanda significativa. Ah, Frederico, eu não sou advogado, eu também não quero estar no mercado, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar. Existem inúmeras pesquisas hoje, inclusive financiadas por organismos internacionais, né, que estão sendo desenvolvidas nas academias, nas universidades federais do Brasil, nos institutos senais de inovação, né? Então, existem oportunidades de pesquisas e existem empresas hoje montando os seus centros de pesquisa, quer seja para produzir eletrolisador, quer seja para produzir compressor de hidrogênio, célula combustível, enfim. Existem inúmeras pesquisas nesse sentido.
Frederico, eu não gosto da área jurídica, não gosto da área de pesquisa e desenvolvimento. Eu sou formado em economia, eu sou formado em administração, eu sou formado em ciências exatas. Existe um campo gigantesco. Se lembra, ainda há pouco, eu falava sobre o Project Finance do projeto da Arábia Saudita, né? Imagine o volume de trabalho que esse projeto demandou para se fazer uma modelagem financeira, para se fazer o Project Finance. Isso vai demandar economistas e administradores super especialistas, né? Ah, mas eu sou formado em engenharia, não gosto de planilha, eu gosto de ir lá e apertar o parafuso, enfim, ligar lá o equipamento e fazer ele funcionar. Tem demanda para desenvolvimento de projetos, né? Assim como também tem demanda para técnicos de nível superior que queiram trabalhar com operação e manutenção, né? E mais importante do que tudo que eu coloquei aqui, Fabiola, e eu tenho certeza absoluta de que este é um movimento que o público da Rede Energia faz, é o seguinte: não espere o anúncio de uma vaga surgir no site, no LinkedIn, no Instagram, aonde quer que seja, para você simplesmente mandar lá o seu currículo e ficar deitado eternamente esperando uma resposta. O profissional que quer se destacar nesse mercado, estamos falando de uma nova economia, onde muita coisa ainda está em processo de maturação, é você ter a compreensão da sua vocação e criar a sua oportunidade. Acho que essa é a principal mensagem aqui. Estamos falando de um novo modelo econômico, de uma nova demanda mundial, e quem vai se destacar nesse mercado é quem souber criar a sua oportunidade. Essa é a mensagem que eu deixo para esse público super, super qualificado e essa audiência da Rede Energia. Legal, Fred. Nossa, gente, vocês têm que acompanhar o Fred. Ele realmente é uma máquina de produção de conteúdo. É impressionante. Aqui na Rede Energia, a gente tem o Fred como parceiro para o tema do hidrogênio de baixo carbono. E, Fred, só tem uma notícia ruim. Nosso bate-papo chegou ao fim. Uma hora tem que acabar, né? Mas você, como sempre, está mais do que convidado já para o próximo. Eu sei que esse ano vão ter... A gente vai ter 2 cursos de hidrogênio 2024 de Fred ou é só um? Nós temos o de abril e temos um em julho. Aí o de Ah, julho vamos falar da minha paixão, que é o objetivo meu, que é o meu objeto de estudo. Em julho vamos falar das biorefinarias, do biocombustível, né? que legal. Obrigado, Fabiola. Uma pena que a conversa foi tão rápida, porque é sempre muito legal estar com você. Imagina, E Fred. A gente que agradece. Deixa um recadinho final aí, porque você foi muito discreto quando você falou de você. Conta onde o povo consegue te encontrar. Fala aí, faz o seu jabá final. Bom, as pessoas me encontram aí no LinkedIn, buscando lá Frederico Freitas. Eu também tenho um perfil no Instagram, chama Rotas do Hidrogênio. Tem um blog também com o mesmo nome, Rotas do Hidrogênio. Publico muito conteúdo lá, quem tiver disponível para acessar, enfim, é muito legal ter o feedback de vocês, né? E, enfim, Fabiola, eu sou um eterno apaixonado por estudar sobre esse tema. É um assunto que me encanta, me agrada muito. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista, mas para compreender um pouquinho deste mercado de hidrogênio, eu tive que estudar muito fundamentos de química, fundamentos de bioquímica, né? Inclusive, isso é o objeto meu de estudo do mestrado que eu faço na Universidade Federal do Paraná. Finalizo agora, está dando tudo certo, acho que exige um pouquinho de esforço, mas o resultado é fantástico, é compensador. Ano passado, eu fui também um dos autores do caderno de hidrogênio da Fundação Getúlio Vargas, pela FGV Energia. Foi também um momento muito importante, de grande aprendizado. Tive a satisfação de ser coautor de um capítulo de livro com Fabiola Sena, que foi o tomo 2 da Segurança e Transição Energética. E esse movimento de estudo, de pesquisa, é muito legal, porque estamos falando de uma indústria nova e todo o conhecimento tende a agregar
no seu repertório, e isso pode dar inúmeros insights. E o objetivo meu de estar aqui, fazendo curso na Rede, gravando podcast, enfim, é exatamente a satisfação de poder compartilhar este conteúdo com todo mundo e fazer com que tenhamos condições aí de crescer, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, e alavancar a carreira de todos vocês. Muito obrigado, Fabiola, pela oportunidade. A Rede Energia, eu sinto que é a minha casa, gosto muito de estar com vocês. Obrigado pela oportunidade e pela entrevista. Imagina, Fred, você é patrimônio, já é patrimônio histórico da Rede Energia. Não tem como mais Não, você se livrar da gente. não, patrimônio histórico não, porque aí vão me chamar de velho. Patrimônio histórico é coisa velha. Não, aí não. Vamos ficar só com patrimônio, aí fica legal. Patrimônio, patrimônio. Muito bom, Fred. Obrigada demais aqui pela sua participação. Sempre uma alegria te receber. E antes de me despedir, eu quero deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. Do Fred, a gente tem outro podcast, tem muitos. Acho que aqui acho que a gente já está quase no podcast, quase 80. Então, para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe aqui a sua avaliação, seus 5 estrelas, assim o nosso conteúdo é distribuído para mais pessoas. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!